Você já se perguntou se você está diante de um adoecimento ou de um processo de adaptação? É exatamente sobre isso que hoje nós vamos conversar aqui no Entre Fronteiras. Oi, eu sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um canal para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. Então, se você é imigrante e já se questionou sobre isso, será que eu estou adoecendo? Será que é um processo natural de adaptação? Esse vídeo é para você. Antes da gente conversar, sobre quais situações eu acho que eu tô adoecendo, mas na verdade eu estou me adaptando. Eu queria deixar bem claro, gente, que tudo isso que você passa, assim, esse processo natural, digamos assim, de adaptação, tudo isso que ele provoca, dentro da gente, é muito importante deixar claro que se não for bem elaborado, se você não lidar com esse processo, de uma forma saudável, isso pode sim levar, ao adoecimento. Então vamos começar, Em quais situações eu acho que eu tô adoecendo, mas na verdade eu tô me adaptando, Faz parte sentir tudo isso que eu estou sentindo, Então quando você entra numa tristeza, às vezes sem motivo, uma vontade de chorar sem motivo, uma saudade que não passa, uma tristeza silenciosa, uma vontade de chorar do nada. Gente, isso não é depressão, que isso fique bem claro, porque é algo que a gente até nota nas outras pessoas, Quando você tá no Brasil e você vê alguém fazendo esse processo, de mudança, a gente nota, fala, nossa, acho que fulano entrou em depressão, acho que fulano tá em depressão. Por mais que você não, que o imigrante, não expõe muito a sua vida na internet, principalmente a parte ruim, a gente sempre nota que tem alguma coisa ali de diferente na pessoa, E na verdade não é uma depressão. Isso se chama luto migratório. E isso faz parte do processo de adaptação. E também uma outra coisa, gente. É muito importante você nomear aquilo que você sente, sabe? Ah, eu sinto uma tristeza, uma vontade de chorar do nada. Isso tem um nome, sabe? Então, assim, eu estou passando, eu estou vivendo um luto. Então, isso fica mais fácil, para você elaborar isso que você está vivenciando, tá? Então, você passa por muitos lutos. E aí você me questiona, luto? Como assim eu tô vivendo um luto? Porque você passa por vários lutos. Você perde a sua identidade, você perde o idioma, você não se sente mais pertencente, como você se sentia no país, no seu país de origem. O seu status, muda. Às vezes você tinha uma vida confortável no Brasil e aí você chega num país novo, você tem que trabalhar na limpeza, por exemplo, ou em obra, Então tudo isso mexe com o nosso emocional e isso é uma perda, A gente se sente vivenciando um luto da minha carreira. Às vezes eu sou formada no Brasil e aí chego aqui e tenho que trabalhar com algo que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria trabalhar. Eu consumo muito conteúdo de fora, de brasileiros que moram fora. Inclusive eu assisto um canal chamado Estamos Offline. E a menina, a Vitória é o nome dela. Ela é caminhoneira hoje nos Estados Unidos, ela trabalha no caminhão, ela dirige caminhão. E ela estudava aqui no Brasil, gente, ela estudava para fazer medicina. Então, olha que loucura isso. Ela nunca imaginou que ela fosse trabalhar num caminhão, dirigir um caminhão na vida dela. Então, isso tudo, gente, mexe com o seu emocional e tudo isso faz parte de um luto, O luto da família que não tá presente. Então, são muitos lutos que você vive e todo luto é uma ruptura, sabe? Porque você tá acomodado ali naquele ambiente que você já entende tudo, como funciona, você tem uma rede de apoio e tudo se rompe, sabe? Inclusive a sua identidade. Só que você tendo esse entendimento, por isso que eu falo que você precisa nomear aquilo que você tá passando, aquilo que você tá sentindo, porque você consegue compreender que o seu corpo ele não tá falhando, A sua mente não tá falhando.
ela está processando todas essas rupturas que estão acontecendo na sua vida, nesse momento. Então, esse luto migratório é algo natural, é algo que todo imigrante passa. E é exatamente por isso eu fiz um e-book gratuito, gente. O link tá aqui na descrição, tá? Que é sobre curar-se longe de casa, onde eu falo sobre o luto migratório, que é algo, como eu falei, todo imigrante passa. É natural, tá? Da adaptação, do processo de adaptação. Mas você precisa, né, trabalhar isso de uma melhor forma possível para isso realmente não virar lá na frente, né, um adoecimento. Então, você também está se adaptando quando você sente o luto migratório, você também está se adaptando quando você vive um certo conflito de identidade. Então, quando você fala assim, não sei mais quem eu sou, né, no Brasil eu era assim, aqui, né, eu não sei muito bem como eu sou, aqui meu comportamento muda quando eu tô aqui, é diferente, né, de quando eu tava no Brasil. Lá eu era alguém e aqui eu não sou ninguém, eu sou mais uma, né? E aí entra essa questão, como eu falei, da perda, né, do papel social. Então isso gera um conflito de identidade, mas isso faz parte desse processo de adaptação que você está vivendo. Às vezes você tem que lidar, né, com um trabalho que você nunca imaginou na sua vida que você iria fazer. E nós brasileiros, nós temos uma mentalidade muito pequena, porque a gente se reduz ao emprego que a gente tem, à formação que a gente tem, né? Faz parte da nossa identidade. Só que lá fora, a visão é completamente diferente. Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, os jovens têm os seus empregos de verão, digamos assim, nas suas férias de verão, eles trabalham. E muitos trabalham também enquanto estudam, né? Eles pegam ali meio período do dia para poder, né, trabalhar, e é o que a gente chama de subemprego. Então, é em mercado, é entregando comida, é limpando piscina, e a gente vê isso como se a gente estivesse se diminuindo fazendo um trabalho desse. Só que lá fora, gente, isso é dignidade, isso é visto de uma outra forma. Então, se a gente, por isso que eu falo, se a gente não trabalhar bem aquilo que a gente está vivenciando, isso pode levar a um adoecimento. Então, se você não trabalhar bem isso, né, essa perda de papel social, se você não trabalhar bem esse emprego no qual você está, né, nesse novo país, você pode levar isso, né, para sua identidade, no sentido assim, de se sentir menor, né, de afetar a sua autoestima, tá, perante a esse novo emprego. Se você está vivendo esse conflito de identidade, saiba que é a sua mente tentando se organizar, né? Organizar a sua identidade. E é típica mesmo desse processo de aculturação, porque a sua identidade antiga ela não morreu, né? E a nova ainda está em processo de construção. Você ainda está construindo a sua identidade de acordo com esses desafios que você está vivenciando. Uma outra situação também que faz parte da adaptação é quando surge a ansiedade em situações simples, como por exemplo, falar em público, né, falar um novo idioma, né, com alguém. Então existe um medo de falar errado, um medo de errar, uma exaustão social, uma vigilância constante. Só que são situações, gente, que realmente levam, né, te geram uma ansiedade, porque você está aprendendo um idioma novo, você precisa se comunicar, mas ao mesmo tempo você tem aquela vergonha, né, porque você ainda não domina aquela língua nova, sabe? Então é algo natural. Você se sente, né, em estado de alerta constante, porque você não sabe como esse país novo funciona, você não sabe em quem você pode confiar. Então, é natural você se sentir, né, um pouco, peraí, onde é que eu tô, né, com quem eu devo falar, com quem eu realmente devo me abrir, quem realmente vai me ajudar, quem realmente, né, pode acabar me passando para trás, me denunciar. Então, existe um certo receio em relação a isso,
né, em relação às pessoas, em relação a, né, a questão também de imigração, né, da polícia de imigração. Então, né, eu tô dirigindo, mas eu não tô legal no país, tô com o status errado, então eu tenho que ficar atento o tempo inteiro ao que pode acontecer. Então, são situações que geram realmente a ansiedade. Então, isso é uma hipervigilância adaptativa, né? Porque o seu sistema nervoso tá tentando te manter seguro em um ambiente completamente novo que você não sabe nada. Uma outra situação que acontece muito é quando tem essa oscilação, né? Eu amo estar aqui, mas ao mesmo tempo eu quero voltar. Esse é um conflito clássico, né? Um dia eu quero ficar, no outro dia eu quero voltar, né? Culpa por algumas decisões, né? Principalmente essa. Isso, gente, não é instabilidade emocional. Isso é você tentando lidar com essa sensação de falta de pertencimento, sabe? Então, assim, eu não me sinto pertencente aqui, eu amo estar aqui, eu amo esse país, mas eu não me sinto fazendo parte dele. Então, eu quero voltar, né? Mas aí também existe uma outra questão, a questão da volta, né? Porque quando você chega no país de origem, você também não se sente mais pertencente ali. Por mais que seja a sua origem, você mudou. Então, existe esse conflito muito grande que faz parte desse processo de adaptação. Você está tentando, né, se sentir pertencente, né, sentir esse pertencimento de volta. E falando sobre isso, né, uma outra situação também que você acha que você está adoecendo, mas na verdade faz parte do processo de adaptação, é quando você se sente estranho perante a outra pessoa, né, do seu país de origem. Vocês têm a mesma origem, mas você se sente um pouco estranho em relação àquela pessoa. Você sente que você não se encaixa mais, né, naqueles padrões. Você se sente julgado, você sente uma distância social, você se sente julgado, você se sente distante emocionalmente. Mas isso não é frieza, gente. Isso é um sinal de desalinhamento identitário, porque você mudou, né? Você ainda não sabe quem você se tornou, mas você está completamente mudado, você absorveu uma nova cultura. Então, isso faz com que você olhe para as coisas e principalmente o padrão da sua cultura, né? Você olha de uma maneira completamente diferente. Essas são as 5 situações que você acha que você está adoecendo, mas na verdade você está passando por um processo adaptativo. Gente, você está sendo atravessado por uma nova cultura. Então, tudo isso afeta o seu emocional, né? São vários desafios que você precisa lidar ali nesse processo migratório. Então, existem coisas, né, que fazem parte a gente sentir. Então, é preciso ter muito cuidado, tá, com isso, com a maneira que você vai lidar com isso, com esses desafios, né, com esses sentimentos, com essas rupturas que acontecem, para você não adoecer. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão passando por esse processo também de adaptação e se inscreva no canal. Eu te espero no próximo episódio.